Fala galera, Richard na área de novo, para a gente continuar conversando sobre o assunto do vídeo anterior, que foi sobre a Intel, a polêmica entre a Intel e a loja e os consumidores que tiveram seus pedidos de RMA negados. E sim, eu recebi uma resposta oficial através de um dos canais oficiais da Intel Brasil. Foi uma resposta técnica, foi uma resposta vaga, assim, e a resposta continha todas as informações que eu já poderia ter obtido através do site oficial. Qual foi essa resposta? Vou falar para vocês daqui a pouco, mas antes disso, galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem, comentem, façam tudo que vocês quiserem, tudo que vocês puderem, para que o alcance desse vídeo chegue a mais pessoas, o alcance do canal chegue a mais pessoas, porque isso é muito importante. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês de fatos que eu ainda não tinha visto em outros lugares. Se até existir, sem problemas, mas eu não tinha visto, ok? Então vamos dar prosseguimento no vídeo. Depois daquele vídeo que eu gravei anteriormente, quando eu gravei, galera, eu não tinha visto ainda nenhum tipo de resposta por parte da Intel. Hoje eu já vi que já tem respostas da Intel, né, para determinados sites e determinadas pessoas que reclamaram. Nesse ínterim, eu continuei pesquisando para tentar entender mais ou menos como a empresa pode lançar um serviço e depois proibir que seus clientes utilizem esse serviço. Fiquei estarrecido com esse tipo de procedimento de uma empresa gigante mundial. Como funciona o XMP? Aparentemente, o XMP ele desbloqueia algum tipo de função, sei lá, alguma parte no processador que faz a comunicação com a memória. Ele desbloqueia algo no controlador interno da memória. Função essa, ou dispositivo este interno do processador que faz a comunicação diretamente com uma memória RAM. E eu vou colocar algumas dessas dúvidas aqui, até se eu obtivesse resposta seria muito interessante, porque as minhas respostas serviriam para muitas outras pessoas que estão com as mesmas dúvidas e os mesmos questionamentos que eu. Mas por enquanto continua muito vago e muito confuso. Perdão. Então, começando com a minha série de perguntas, a primeira é: o XMP ele age no processador ou na memória? Ou na placa-mãe? Ou nos três? Ou em dois? Ou em um? Deixem isso bem claro, por gentileza. Porque, aparentemente, o que deixa a entender, na própria página do XMP, o XMP serve para desbloquear a velocidade total da memória RAM. Em tese, não estaria fazendo um overclocking nela, porque se eu pego um pente de memória, com capacidade para 3.200, na minha placa-mãe vem setado como 2.400 e eu ativo o XMP e ele passa a operar a 3.200, a minha memória, eu não fiz overclocking nela. A minha memória ela possibilita até 3.200. Overclock, o conceito de overclock, pelo menos para mim, não era dessa forma. Overclock é você fazer algo que está acima do informado pelo fabricante. Se o fabricante de memória RAM está me informando que a memória é de 3.200, então, teoricamente e em tese, eu poderia chegar até os 3.200, correto? E vocês da Intel disponibilizaram este tipo de serviço, esse tipo de tecnologia exatamente para que os fuçadores, vamos dizer assim, corressem menos riscos para fazer um overclock mais seguro, onde não teria que mexer na voltagem das memórias, o que pode acarretar em problemas para as memórias, ou algo desse tipo, mexer nos CLs. Correto? Vocês concordam comigo? É apenas uma forma de você pode chegar até aqui de forma segura, para que eu não aumente por exemplo, a minha memória trabalha a 1,2, eu colocar a 1,35. Isso seria um tipo de overclock no meu entendimento.
Pode ser que eu esteja errado, mas fica complicado entender isso que vocês divulgam no próprio site de vocês. Gera falta de entendimento, desinformação e confusão, o que é pior de tudo. E descontentamento com as políticas da empresa. Não que a AMD não tenha a mesma política de controle de memórias usadas com determinados processadores. Sim, eles têm. Só você pesquisar na página deles. Só que fica muito estranho porque vocês criaram esse tipo de tecnologia. Esse questionamento sobre o XMP me leva a outros questionamentos. A Intel vende dois tipos de processadores, basicamente falando, que são os bloqueados e os desbloqueados. Os desbloqueados para overclocking, teoricamente, já poderiam fazer overclocking, mas parece que mesmo os desbloqueados não pode se usar o XMP com os desbloqueados para overclocking. Como é que eles vendem um produto que teoricamente é feito para fazer overclocking e eles eliminam a garantia legal se a pessoa utilizar uma tecnologia deles mesmos? É tudo muito confuso. E da outra parte, com os produtos bloqueados para overclocking, como através do XMP eu consigo fazer um overclocking? Se eles são bloqueados para overclocking, mas por enquanto é muito foco em vendas e pouco foco em explicações. Segue o fio. Então, com esse tipo de produto bloqueado para overclocking, o XMP possibilita ou não o overclocking no processador? O overclocking é no processador ou é na memória? Da página de XMP, com a criação de uma tecnologia que a empresa proíbe de utilizar, ela incita você a perder a sua garantia. Eu lanço outra pergunta, essa pergunta é fundamental. Quando a Intel lançou o XMP, qual era o intuito dela? Já que em qualquer tipo de ocasião eu vou perder a garantia se eu utilizar o XMP. Pararam para se fazer essa pergunta? Na minha opinião, eu acredito que a empresa está incitando os clientes, está levando os clientes a cometerem erros para perder a sua garantia. Por isso, a minha chamada do vídeo anterior é: a empresa pode fazer isso? E foi procurando mais informações no site da própria Intel, até para saber sobre garantia, perda de garantia, sobre o XMP, que eu me deparei, eu não sei se vocês já sabiam disso, para mim foi novo, eu não sei de quando foi lançado esse tipo de produto, vamos dizer assim, é um tal de Intel Performance Tuning Protection Plan. Eu não sei se meu inglês está bom para vocês terem entendido. Eu vou escrever aqui, vai estar escrito. Vai estar escrito aqui em cima. Vocês vão ler e traduzam. Um plano de proteção para quem faz overclocking, para quem quer tunar os seus produtos Intel. A empresa não está ajudando. Pasmem, se você contratar este serviço de proteção de tuning, você não perde a sua garantia se fizer overclocking mesmo com o XMP. Foi olhar os preços, $29,90, 30 dólares, 20 dólares, depende do seu processador. Os processadores mais caros têm planos de 30 dólares. Então você compra um processador desbloqueado para overclocking, mas tem que contratar um plano adicional para poder fazer o overclocking. Cara, tá complicado. Tá ficando cômico. E outro detalhe, esses planos de proteção para quem faz o tuning, eles só estão disponíveis para processadores com K. Vocês sabem que só os processadores com K são permitíveis para fazer overclocking. Então eu compro um produto hiper mega ultra caro, tipo um i9 9900KS, eu não posso ativar o XMP para ele trabalhar com as minhas memórias de 3200, 3600, 3466. Aí se eu quiser utilizar o XMP, eu tenho que pagar mais 30 dólares. Isso acontece? Será que isso acontece lá fora? Será que isso acontece lá nos Estados Unidos? Ah, mas eles especificaram no site deles, então eles podem... Gente, acordem. Tem coisas que, mesmo especificados no site, são proibidas das empresas efetuarem. Existe um código de defesa do consumidor exatamente para isso.
Tem várias questões aí que, com base nestas questões, já daria uma boa briga judicial contra a empresa. Como eles vão saber que você ativou o XMP e overclockou a sua memória? Sim, eles me responderam. Aleluia, ó glória. Sabe qual foi a resposta deles? A resposta mais básica possível. Sim, você perde, sim, a garantia legal dos seus produtos, mesmo você ativando o XMP, que é uma tecnologia da Intel. Como especificado no site, eles sempre aceitaram RMA de boas e a tecnologia XMP já é um pouco antiga. De repente, eles decidiram que não quero mais. Será que as pessoas estavam notificando que estavam utilizando o XMP? Será que essa pergunta era efetuada nas solicitações de RMA anteriores? Será que existiam esses planos de proteção para quem faz overclocking? Será? E ainda não vi empresas que façam merchandising enorme, um merchandising mundial, até trabalhando em conjunto com as produtoras de memórias, dando certificados, ó, XMP Certified. Eles dão um certificado para memória, mas você não pode utilizar. Então, das duas, uma. Intel, desista dessa história de XMP, retirem isso nas próximas levas de placas que vierem, que as fabricantes produzirem, vocês já não colocam mais isso, vocês cancelem os contratos com as fabricantes de placa-mãe, cancelem o contrato para não existir. Ou vocês deixem bem especificado, coloquem à venda só os produtos desbloqueados para overclocking. Porém, vocês deixem bem especificados, você não pode fazer overclocking, a não ser que você contrate o nosso plano adicional, que dá um seguro adicional para se você fizer overclocking. Inclusive, se você utilizar o XMP, eu fico me perguntando, e se mais pessoas fizessem essas perguntas e começassem a pesquisar e começassem a correr atrás dos seus direitos, eu acredito que a gente não teria chegado no ponto onde a gente chegou, onde as empresas tratam os consumidores brasileiros, a maior parte delas, como cachorros. Ah não, Brasil? É brasileiro? Caga pra eles. Eles não vão reclamar mesmo na justiça? Diferentemente de um Estados Unidos, os caras lá pisou no pé, eles estão processando, filho. Estão errados? Respondam aí, estão errados? É por isso que você não vê os grandes canais de tecnologia comentando sobre isso, que tiveram esse tipo de problema. É por isso que você vê uma Newegg da vida, você não vê uma Newegg da vida questionando que teve o seu RMA negado, que eles sabem que o buraco é mais embaixo. Bom, fica mais esse vídeo aqui sobre esse assunto. Vê se eles respondem esse pobre coitado que só queria uma resposta técnica de algum engenheiro, alguma pessoa mais capacitada, não aquelas pessoas que são pagas para dizer, é quase uma unidade de reconhecimento audível. É a mesma coisa. Você vai perder se você utilizar o XMP. Mas por quê? Você vai perder se utilizar o XMP. Por quê? Você vai perder se você utilizar o XMP. Incitar os clientes a utilizar o serviço e proibir os clientes de utilizar o serviço com pena de perda de garantia legal. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final. É muito importante que vocês assistam o vídeo até o final para vocês entenderem o fio da meada. Não adianta vocês começarem em 10 segundos, pular 20, pular 30. Vocês não vão entender o conceito todo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Deixem um like, compartilhem, comentem, façam isso para ajudar o canal a crescer e mais pessoas começarem a expandir um pouco seus horizontes. Parar de não correr atrás do que nos é de direito. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.